Os 11 países que mais perseguem cristãos em 2023. Os cristãos enfrentaram perseguições ao longo de vários séculos, especialmente nos primeiros séculos do cristianismo. Algumas das principais fases de perseguição incluem: Século I, no início do cristianismo, os seguidores de Jesus enfrentaram perseguições principalmente no Império Romano, onde a religião cristã era vista com desconfiança. Alguns imperadores romanos, como Nero, 54 a 68 d.C., e Domiciano, no final do século I, promoveram perseguições específicas contra os cristãos. Durante o século II, as perseguições continuaram em diferentes regiões do Império Romano. Por exemplo, o imperador Trajano, 98 a 117 d.C., emitiu ordens para que os cristãos fossem punidos, embora de forma mais seletiva. O imperador Marco Aurélio, 161 a 180 d.C., também promoveu perseguições generalizadas contra os cristãos. Atualmente, em um mundo marcado pela diversidade de crenças e valores, muitos anseiam pela coexistência pacífica e o respeito mútuo. Infelizmente, para milhões de cristãos ao redor do mundo, a realidade é bem diferente. Pois mesmo com toda a liberdade que temos nos dias atuais, essa realidade não se aplica a vários países em que a perseguição aos cristãos vem crescendo bastante atualmente. Em algumas regiões, os cristãos têm enfrentado discriminação, hostilidade e violência devido às suas crenças religiosas. Alguns dos principais focos de perseguição incluem países com regimes autoritários, onde a liberdade religiosa é restringida e as minorias religiosas, incluindo os cristãos, são alvos de opressão. Além disso, em certas áreas com tensões sectárias ou étnicas, os cristãos também podem ser perseguidos por grupos extremistas ou radicais. As formas de perseguição podem variar, incluindo violência física, discriminação legal, restrições às práticas religiosas, ataques a igrejas e propriedades, sequestros, estupro, ameaças de morte e até mesmo execuções. Segundo o site Portas Abertas, o número de cristãos mortos por se recusarem a negar Jesus ou simplesmente por serem cristãos aumentou em 60% no ano de 2021. No intervalo de 1º de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021, o número de cristãos mortos foi de 5.898, 24% maior do que na edição anterior. A seguir listaremos os 11 países que mais perseguem os cristãos no ano de 2023, de acordo com dados do site Portas Abertas. Em 11º lugar está a Índia, um país que é conhecido pela sua diversidade e pela sua grande população. Apesar da queda de pontuação na Índia, a violência e a pressão contra os cristãos continuam em níveis extremos. Radicais hindus atacam em massa os seguidores de Jesus e muitas de suas ações ficam impunes, o que acaba por encorajar o aumento de incidentes desse tipo. Em 10º lugar está o Sudão. O Sudão entrou na lista dos países mais perigosos. Graças à violência empregada pelo governo militar aos protestos em massa contra o golpe, foi criada a polícia comunitária, semelhante à polícia moral, que pressionava e agia com violência contra aqueles que manifestam uma fé diferente da islâmica. Em 9º lugar está o Afeganistão. O Afeganistão caiu do 1º para o 9º lugar na LMP 2023 devido à queda no número de ataques contra cristãos. Os poucos cristãos que restavam no país se tornaram refugiados em países vizinhos ou estão escondidos do Talibã, já que tornar a fé pública pode resultar em morte. Tornou-se mais difícil conhecer os motivos dos afegãos enfrentarem perseguição, não se sabe se é por motivos políticos ou religiosos. 8. O Irã vem ocupando o 8º lugar. Assim como no Paquistão, os líderes do Irã governam e fazem as leis apenas para quem é muçulmano.
A pressão aos cristãos permanece extrema, e o nível de violência aumentou e agora há casos de sequestros. Além disso, o monitoramento dos seguidores de Jesus pelo Estado foi ampliado. 7. Ocupando o 7º lugar está o Paquistão, país no qual é cada vez mais difícil ser cristão. Especialmente para as filhas dos seguidores de Jesus é ainda pior, já que elas são vítimas de sequestro, abusadas e forçadas a se converter ao Islã. O número de casos de cristãos condenados falsamente pela lei de blasfêmia continua alto. 6. Nigéria. A Nigéria continua sendo o país mais mortal para cristãos. Foram contabilizadas mais de 5.000 mortes de seguidores de Jesus, 89% do total de 5.621 assassinatos. A violência se espalhou para o sul do país, onde extremistas fulanis e criminosos se estabeleceram nas florestas da região. Meninas e mulheres cristãs são assediadas, agredidas física e sexualmente forçadas a se casar com soldados radicais. 5. Líbia. A Líbia desceu uma posição, já que o nível de violência teve uma pequena queda. No entanto, a pressão contra os cristãos continua extrema e envolve discriminação dentro e fora do mercado de trabalho, prisão domiciliar, expulsão de casa e casamento forçado. 4. Eritreia. Em quarto lugar aparece a Eritreia devido ao aumento da violência contra os seguidores de Jesus. Autoridades de segurança do governo invadiram comunidades e prenderam os cristãos. Quando soltos, são obrigados a negar a fé e se reportar às autoridades todas as semanas ou meses. 3. Iêmen. O Iêmen subiu 2 posições e está em terceiro lugar por causa do aumento de ataques contra cristãos. O nível de pressão contra os convertidos é extremo e engloba abuso físico e mental, violência sexual e casamentos forçados. Além disso, há presença de grupos extremistas que juram de morte quem deixar o Islã para seguir a Jesus. A situação dos cristãos é agravada já que enfrentam a crise humanitária resultante da guerra civil. 2. Somália. A Somália agora ocupa a 2ª posição, com um nível extremo de violência. Os ataques de grupos extremistas como o Al-Shabaab estão cada vez mais comuns, já que o objetivo dos jihadistas é implantar o califado, um governo baseado na Sharia, conjunto de leis islâmicas. Além disso, há conflitos políticos que deixam o país ainda mais suscetível ao domínio de radicais islâmicos. E encerrando nossa lista, no primeiro lugar temos a Coreia do Norte. Pela 21ª vez, a Coreia do Norte continua no primeiro lugar sendo o país mais perigoso para os cristãos. Os níveis de pressão e violência no país foram os mais altos de todos os tempos. Esse crescimento é reflexo do aumento de prisões de cristãos e descoberta e fechamento de igrejas secretas. Além disso, houve a aplicação da nova lei do pensamento antirreacionário, que criminaliza pessoas que possuam qualquer material publicado de origem estrangeira. O governo norte-coreano impõe restrições severas às práticas religiosas, incluindo o cristianismo. A adoração a qualquer outra entidade que não o líder supremo é estritamente proibida, e os cristãos são frequentemente perseguidos, detidos e submetidos a condições desumanas em campos de prisioneiros. É importante lembrar que esses são apenas alguns exemplos, a perseguição aos cristãos também ocorre em outras partes do mundo. No site Portas Abertas você encontra uma lista com os 50 países mais perigosos para cristãos. Finalizando, deixarei nos cards um vídeo sobre o primeiro mártir cristão, não deixe de assistir.